humanidade, salve gente do novo mundo. Aqui é o Heitor e vocês vão ficar agora com a segunda parte do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Então, sentem, se acomodem e aproveitem. Valeu, tchau, tchau. Eu queria, você entrou nesse fato, eu queria te fazer uma pergunta, Duarte, interessante assim. Para você, que é um cara que muito quis a explicação das coisas, como é que tem sido para você o processo de, até agora, talvez em alguns comentários seu foi mais incisivo do que o meu. Tipo assim, olha que eu sou muito distante, tipo assim, de aceitação, de que as coisas não é assim, como é que a gente quer. Eu já te falei isso muito, tipo assim, você tem que saber, você tem que sentir, não dá para explicar. Então, como é que é para você, esse ano aí e tal, essas mudanças, de você aceitar e hoje, tipo, incorporar que, tipo assim, você não tá apto a ter a resposta do que é Deus agora, na compreensão. Como é que você encara isso? Eu não acho que Deus... eu não acho que Deus existe. Eu não tenho que pensar que Deus existe. Eu conheço Deus. É outra qualidade. Ninguém me apresentou Deus e me explicou igual eu conheço você. Eu não preciso acreditar que o Gomes existe. Eu conheço o Gomes. Se alguém diz, você acredita no Gomes? Eu vou ficar, como assim acredito no Gomes? Realmente o que ele fala faz sentido, eu acredito. Sobre o que você está falando? É a mesma ideia. Como assim eu acredito em Deus? Não tem como acreditar. Eu conheço ele. E ele está circundando a gente como um todo. A maior dificuldade que eu tinha é quebrar a barreira da personificação divina. De você sempre imaginar pessoas e não o todo. Porque é tudo. Não é separado. Não tem como se separar. E você pode usar a linguagem para tentar trazer a pessoa para um momento que ela vai conseguir compreender esse conhecimento dela, mas vai ser íntimo. Cada pessoa conhece de um jeito. Você pode conhecer Deus esfregando um chão, ou você pode conhecer Deus fazendo qualquer coisa, sabe? Não tem uma receita. E é por isso que eu falo, a metodologia científica nunca vai apresentar isso. Essa era a minha ideia. Eu queria que fosse possível aplicar isso, mas como que eu vou sentir o gosto com o olho? Ou como que eu vou sentir um cheiro com o meu ouvido? Vai dar o Duarte esfregando na carne assim. É verdade. Achei interessante esse ponto seu. Eu só parei de relutar. Sabe, só não compensa. Eu acho que isso traz uma paz, uma tranquilidade maior para a vida da gente, né? Quanto mais eu tentava explicar, cara, mais tolo eu me senti. E aí eu descobri que não era um defeito ser tolo. Porque não é uma questão de ser tolo. É de ser inocente. É de ser só não tá raciocinando sobre aquilo. E porque toda definição que você tentar colocar, toda vez que você tentar trazer algo para a teoria, toda vez que você tentar transformar um sentimento em conhecimento, virou mentira. Já não funciona mais. Não presta mais. Ninguém dá conta de fazer isso. Eu acho que o fato de existir mistérios que são apenas sentidos é uma oportunidade de não dar spoiler, tá ligado? E deixar a vida como um Porque eterno. todo mundo, seja aqui tomando Daime, seja nas experiências espirituais, seja nas experiências de estudos orientais, ou então extra-vida, seja depois da morte, conhecendo a realidade lá de lá, que aqui não teve a oportunidade de conhecer, várias outras formas, talvez remoendo aí, vivendo várias encarnações para conhecer, mas um momento todo mundo vai chegar na compreensão, no mínimo, de você sentir um pouquinho de Deus dentro de você, saca? Tipo, e aí, tipo, ter aquele orgasmo cósmico, divino, assim, tá ligado? Então, tipo assim, o fato de eu não poder esmiuçar isso em palavras, pelo menos não tão objetivamente, faz com que a experiência de cada um, quando isso chegue, seja única, né? Então, seria uma questão, uma estratégia divina planejada para que a experiência divina não seja tão banal como um filme. E que você pode, tipo, prever às vezes a próxima cena, tá ligado? Pelo enredo que você já está sendo construído. Porque é divino. Tá além da nossa compreensão. E pode se transmutar em qualquer momento. Não tem um roteiro tão bem definido. Eu acho que essa questão de roteiro que você pega, eu acho que, tipo assim,
é interessante demais, acredito que vai existir programas com essa finalidade, outros não, entendeu? Só que, tipo assim, eu acho que é massa essa liberdade, porque na vida da gente não é um roteiro fixo, que se você acreditar que, obviamente que o roteiro, no seu caso, tô dando só uma coisa, é uma questão organizacional, tá ligado? É uma questão pra dar qualidade ao material. Só que na vida, trazendo essa analogia, se você acreditar que a vida tem um roteiro, ela ganha limitação. E Deus não limita ninguém, não limita. Deus não é limitado, então as criaturas provenientes dessa energia cósmica universal, fonte criadora de alguma coisa, ou transmutadora, né? Se o Duarte preferir essa palavra. Prefiro. Então essa transmutação da gente virar uma molécula em um ser humano, em um desenvolvimento científico até, vindo para essa parte, é interessante essa liberdade que a gente toma, né? E aí Deus dá o livre-arbítrio. Eu já vou entrar em outro tópico agora, posso mudar de assunto? Lógico. Vontade. Beleza, essa questão de livre-arbítrio é uma coisa que vem remoendo muito na minha cabeça nesse último mês aí, e eu comecei a ter menos sensibilidade ao sofrimento, sabe? Porque o mesmo livre-arbítrio que é dado a mim, que estou bem agora, e quem está sofrendo é o mesmo. E isso pode parecer duro, triste, não quer dizer que a gente negue ajuda a ninguém, só que, cara, eu tive um ensinamento tão profundo com aquele hino do mestre, isso é deles, não é meu, faço por não compreender, que significa que toda vez que você volte atrás de uma coisa que para você já é uma verdade, já é estabelecido, porque outra pessoa que você convive não compreendeu ainda, você não está ajudando ela, porque você não está firmado na sua verdade, na sua pureza, não está mais próximo da sua iluminação. Não entendi, Tá repete, ligado? por favor. Deixa eu tentar explicar de outra forma. O hino é assim, ó: isso é deles, não é meu, faço por não compreender. Depois ele sai dizendo que o mestre não tem saber. Ele pode ter outra interpretação, né? Cada um tem que passar amplo. pelo seu momento. Então. Só que tipo assim, o que acontece? Você tentar colocar dentro da cabeça de alguém tão profundamente que a sua verdade é a correta, né? Pra você ela é, cara, pra você ela é absoluta, tá ligado? Ela é a verdade. Verdade não tem meia verdade. E não existe a verdade absoluta também. Então, às vezes a gente tá expressando a nossa Não verdade. existe uma verdade absoluta coletiva, existe uma verdade absoluta individual. Porque se você não se firmar como verdade, pra ser verdade pra você a verdade absoluta seria acreditar que todas as pessoas estão no mesmo nível de compreensão de acreditar a mesma coisa. E mesmo no mundo onde eles tentam reunir almas com mais ou menos a mesma capacidade, mesmo nível de evolutivo, isso não é unânime, né? Nem gêmeos têm tem DNA diferente, tá ligado? Até gêmeos têm DNA diferente. Não, gêmeos têm DNA igual, mas eles têm um compreendeu o que eu comportamento disse, diferente, ok. Não, beleza, verdade. Ainda bem que a gente tem um Mas professor aqui com a gente. Se for univitelino. Nossa, meu Deus, eu ia pagar de nerd, eu ia falar Sorry. merda. Enfim, então quando você tenta sair, você já compreendeu. Ou seja, isso é deles, não é seu. Você já compreendeu que não deve agir assim, você já compreendeu que você deveria perdoar, e a outra pessoa fica remoendo em uma mentira, que é não perdoar, tentando achar argumento para o injustificável. Você se diz cristão? Se você não dizer, beleza, mas você diz cristão e você está criando um argumento contra o perdão, beleza. Eu não vou tentar te convencer do contrário mais. Porque o que acontece? A gente não tem uma iluminação plena de conseguir não agir com instinto. Então, quando uma pessoa está falando uma coisa que você está olhando, falando, gente, esse pensamento é burro. Esse pensamento não tem um futuro. Então, tipo assim, você vai perder sua razão, cara. Você vai falar assim, não é possível que você não tá entendendo, não é possível que você não vê que sua vida é assim ou assado, tá ligado? Então, tipo assim, você querer fazer isso, vai fazer o quê? Que você perca a razão. Aí o que a outra pessoa vai fazer? Outra pessoa vai fazer o seguinte: ah, então você tá agindo rude comigo. Então você é um bitolado, então você é... Nossa, esse mestre mesmo que você segue,
É bom, hein? Parabéns com esse mestre seu. Olha aí sua atitude ridícula. Então, tipo assim, isso é deles, não é meu. Faço por não compreender. Dois primeiros versos. Ou seja, quando você não fizer por não compreender, quando você não agir igual esses dois primeiros versos, você vai dar a brecha para a pessoa dizer que o mestre não tem saber. E a gente precisa proteger o daime. A gente proteger o daime é a gente, na sociedade, em nossas relações, agir de acordo com a doutrina. Porque se a gente fugir da doutrina, a gente vai estar criando brechas para ela ser mal interpretada. Cara, a gente comentou aqui sobre a verdade e livre-arbítrio, e eu queria dizer pra você que é a mesma coisa. A verdade, o livre-arbítrio e o amor é a mesma coisa. Você não pode... A gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele é inalcançável. Você nunca vai se conhecer, é impossível se conhecer. E por isso que a gente fala sobre a busca do autoconhecimento, para você chegar nesse ponto. Você não tem que saber quem você é, porque você vai estar se definindo. Toda vez que você define algo indefinível, torna-se uma mentira. Você não pode aceitar rótulos. Então, a verdade, o amor e o livre-arbítrio é você ser. Ser o quê? Quem você é. Simplesmente ser quem você é. Seja você mesmo. Mas se você não saber quem você é, como é que você vai ser você? Você tem que se permitir ser. É sobre sentir, não é sobre fazer, não tem uma receita. O Heitor de um jeito, eu sou de outro, e você tem que ser o Heitor e eu tenho que ser o Duarte. Você não pode tentar ser o Duarte, eu não posso tentar ser o Heitor. Mas se eu te perguntar quem é o Heitor, você nunca vai saber explicar, e nem eu vou saber nunca explicar quem é o Heitor. Porque a gente só é. Não tem a definição. Aí volta que aquela questão que eu falei, que se isso existisse na prática, seria uma limitação em Deus, não é limitado. Inúmeras possibilidades. Eu acredito que exista um roteiro maleável assim para a vida, né? Quando a gente reencarna com uma coisa, uns roteiros que talvez não vai dar pra gente fugir, porque, por exemplo, a gente vem para um resgate kármico nascendo em uma família, às vezes, se for necessário, que é toda conflituosa, porque em outras experiências, né, de existência, existiu conflitos. Então você reencarna ali justamente para resgate, para você criar um amor e se aliviar daquele ódio, por exemplo. Você reencarna filho de um cara que te assassinou, te prejudicou de uma forma grave. Então cria um ressentimento que, cara, você precisa viver na carne novamente com aquele ser ali para você poder curar, porque senão é um ressentimento eterno, entendeu? Às vezes o cara tem um desenvolvimento bom, moral e tudo, só que tem uma mágoa e ele reencarna para poder curar aquilo. Ele tem essa consciência de pedir para reencarnar. Aí a gente esquece e é jogado lá filho, parente, marido, esposa de alguém que a gente não tem uma afinidade grande para ver se a gente consegue resgatar, né? Então eu acho isso sensacional, essa possibilidade da gente transformar as nossas relações, né? Aproveitar. E isso é ter livre-arbítrio. No fundo das coisas, assim, bem profundamente mesmo. Partindo da teoria e atenção, eu detesto teorias, mas eu gosto de algumas. Falou o cara que não pode passar no quebra-mola contorcendo um carro. Desalinha o carro. Mas esse aí é outra história, não é podcast sobre carro. Eu até esqueci o que eu tava falando, Tá falando que livre-arbítrio é a mesma. Ih, já era, agora virou quebra-mola. Ô Gomes, passou o vagalume aqui, eu lembrei do seu hino. Você podia fazer uma palhinha. Palhinha? Palhinha. Isso. Só um pedacinho que Será seja. que o Daime Podcast, segunda temporada, já tá firme o suficiente para receber um inário novo, expor um inário novo? Tem uma mensagem. É um inário que nunca foi. Eu tinha um rolê na minha cabeça, assim. Hino, né? Um hino aleatório talvez até podia rolar, mas cantar um inário completo deveria ser cantado num trabalho a primeira Não, vez. perdão. Não, relaxa. Eu quis dizer hino, não inário. Você falou correto, eu só tô enumerando assim de uma forma mais complexa. Mas aí tem uns índios que eu recebi no feitio de 2020, no feitio, em Badiane.
E aí depois fui recebendo outros, alguns parceiros mais próximos assim também foram me dedicando aos hinos, né? Que a espiritualidade pediu para eles me entregar para agregar esse cenário. E esse cenário, assim, eu já tive algumas percepções, ainda não é concreto, mas ele tem alguma ligação com esse programa, né? Talvez ele seja até o Inário Daime Podcast, não o Inário Gabriel Gomes, né? E aí esse Inário começou com Vagalume, né? E ontem, depois do trabalho, o companheiro nosso Léo aqui, nosso incrível Léo, falou que estava contando a história dele de criança com o vagalume, tentando pegar um vagalume, e que no final o vagalume era uma ilusão, era um pontinho de um poste. Era uma luzinha verde que era reflexo do poste. E aí eu falei, e aí nisso surgiu um momento muito bom de eu cantar um hino, que eu não costumo ficar expondo muito, porque igual eu falei, tipo assim, futuramente vai ser trabalhado em área e vai ser estudado em trabalho, né? Divulgado aí para quem quiser cantar. Só que o primeiro hino foi Vagalume, eu estava numa força muito grande, acho que foi após a minha primeira bateção minha de Jagubi da história, minha do Daime, e tinha pouco tempo de fardado, e aí eu subi lá, nem podia, a parte lá de cima nem era para misturar com as mulheres, e eu peguei meu carro, numa força violenta, subi o morrinho assim, fui lá para casa do Elvin, do Giovana, deitei na rede, o Elvin sabe essa história, ele curte, e quando eu vou lá para casa dele, ele fica cantarolando Vagalume. Aí eu deitado na rede assim, olhando pro cruzeiro, finzinho de tarde, cruzeiro lá em cima da montanha. E aí eu com a cabecinha assim, de fora da rede, assim, meu corpo tava todo imóvel, numa força absurda, assim, uma força daquelas forças que você pensa, velho, dessa aqui eu não volto mais não, acho que o desencarne está próximo. Não, tipo assim, não é que o desencarne está próximo, mas é que você sente aquela sensação de, entre aspas, morte, porque você tá muito mais do mundo de lá do que no de cá. Tá ligado? E, por exemplo, é como se meu corpo inteiro tivesse, minha cabeça ainda tivesse um pouquinho na terra. E aí foi a hora que caí na tarde, assim, passou, piu, 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 e lá não sei se é um ambiente de ter muito vagalume, porque é um ambiente árido, sabe? Não sei se isso influencia, beleza. Não conheço muito da biologia dos vagalumes. Também não. Aí eu peguei e falei e eu simplesmente me veio uma força absurda, e eu não tinha força nem pra poder me encher a boca, de repente eu só abri a boca e comecei a cantar o hino Vagalume. Aí você quer que cante ele inteiro? É só 3. Canta inteiro. Canta. Ele é assim, ó. Vagalume, vem aqui me mostrar, com sua luz lumiar, pra eu enxergar o meu caminho. Vagalume, vem aqui me mostrar, com sua luz lumiar, pra eu enxergar o meu caminho. Vagalume, ouço um pedido meu, para eu me encontrar com meu mestre Irineu. Vagalume, ouço um pedido meu, para eu me encontrar com meu mestre Irineu. Com meu mestre Irineu, aprendi a viver, não só sobreviver e sonhar novamente. Com meu mestre Irineu, aprendi a viver, não só sobreviver e sonhar novamente. E aí foi engraçado, porque esse hino ficou repetindo na minha cabeça muitas vezes, e eu, tipo, a princípio eu não acreditei que ele era um hino, né? A gente fica duvidando, porque é uma coisa muito nova, até hoje ainda tem algumas coisas assim, né? Até pra gente criar um critério também, de não ficar brisando em qualquer coisa, né? Só que aí depois as outras pessoas, as falas, as comunicações, o Léo falando do Vagalume, tipo assim, as coisas vão se encaixando, e depois de meses você vai entendendo, rapaz, que responsa. E aí depois de que aconteceu isso no primeiro dia, final da tarde, nesse dia eu não tomei mais Daime. No segundo dia de feitio, terceiro já, mas era o segundo dia assim de bateção, eu tomei Daime cedo, fui lavar Jagubi e já entrei na força de novo. Aí eu fui pra dentro do meu carro,
que tava estacionado assim numa estradinha que tava fechada, uma mata fechada. E aí recebi o segundo hino do inário. E quando eu recebi o segundo hino, cara, eu falei, velho, que loucura. E aí começou uma força muito forte na minha cabeça falando sobre o número 7. Que era como se fosse o alicerce do inário. Que me mostrou que eu receberia 7 hinos durante aquele feitio. E aí seria o alicerce desse inário, né? E aí eu fiquei só esperando, eu falei, velho, que loucura. Esse segundo hino fala que chegou a minha hora, que é um inário que chama A Chave, depois eu acabo chegando nessa conclusão. Chegou minha hora, que eu sou filho de Deus também, que eu sou filho das matas, sou filho da mata. Ele repete isso, e eu dentro de uma miração, dentro da mata fechada lá, assim, perto da casa de feitio. E aí começou, cara, e aí só foi fluindo. Aí eu recebi o terceiro hino, que o terceiro hino ele pede licença para as pessoas para poder, ele é um inário, entre aspas, respeitoso, né? Eu não tenho consciência de quais seres, eu tenho algumas entendimentos, mas não exato para poder mencionar para vocês de quais seres são responsáveis pela criação desses hinos. Né? Eu sei que os hinos são todos corrigidos pelo mestre. Hoje em dia, depois do desencarne do mestre, os hinos já vêm corrigidos, autorizados por ele, assim, né? Aí quando recebi o terceiro hino, que ele é um peço licença, é muito engraçado que ele fala assim, ó: peço licença, pedi ao mestre para vir te ensinar. Peço licença, deixa eu entrar no coração com amor. Peço licença, peço licença, peço licença, peço licença. Então, tipo assim, não é inário que vem te... Tem um vagalume, fala do mestre, começa encantando com a natureza. Segundo inário, ele fala que chegou a minha hora. E o terceiro, ele pede licença, daí pra frente deslancha. Ensinamento, dureza, inário indo mais tranquilo. Aí, o que aconteceu? Depois que eu recebi os 3 primeiros, o quarto hino ficou bloqueado. Por quê? Porque aí quando eu recebi numeralmente o quarto hino, eu recebi também que ele não era o número 4. Eu falei, ué, como assim? Nunca escutei falar disso? Pra mim, ele vai recebendo e vai pôr na ordem, não é? Aí eu, né? Mas parece que eu estou bem diferentão, tô querendo ser meio diferente que os outros. E fiquei naquela paranoia, achando até que eu era culpado de alguma coisa, né? Aí depois que eu recebi o sétimo, eu recebi o sétimo e logo em seguida, na mesma força, eu lembro que eu tomei Daime antes, fui almoçar, tomei Fanta laranja, aí depois eu fui pro carro ter miração e saiu o sétimo e o quarto. Depois da Fanta laranja. E meu carrinho ali foi, hoje em dia eu vendi meu carro, fali, né, começando a vida de novo, mas nessa época meu carrinho foi instrumento desses hinos, foi muito bonito. Aí o quarto hino ficou bloqueado porque ele era o nome do inário. Vocês perceberam que os inários têm um hino com o nome deles, né? Um hino do inário dá nome ao inário, né? Por exemplo, o da Maria Damião é o Mensageiro, que eu não sei se eu... Agora esqueci o número. Vou falhar. Não estudei bem para esse trabalho, fui displicente, mas ok. Então, esse hino 4, ele é a chave. E ele tem uma estrutura que, se você acostumado com esses hinos, ainda mais vocês que estão chegando aqui numa igreja que tem segue a linha do mestre, né? Então, aqui a gente faz muito estudo dos inários mais antigos, né? Que é Homem Cruzeiro, 4 Falecidos. Aí também tem os Padre Sebastião ali que entra um pouquinho no trabalho de cura, outro João Pedro, que é os trabalhos de cura iniciais. Então, se vocês escutarem esse hino 4, você fala assim, velho, isso aí não é brisa sua, não, velho. Isso aí não é... Mas não, é porque, tipo assim, a nova geração dos hinos são hinos diferentes. Tipo assim, tem a palavra patinando, tá ligado? No hino. E aí ele começa assim, tipo assim, foi muito engraçado que eu terminei o set em questão de 3 minutos, parece que, tipo assim, a força vem e mostra a melodia. Tipo, eu já começava a batucar assim em cima do carro e aí, tipo, só, entre aspas, assim, nome feio, mas vomitava a letra.
né? Tipo, expunha a letra, assim, de uma forma muito pura, sabe? Tipo assim, eu não tinha que ficar igual... Eu sou bom de composição também. Aí desde pequeno eu trabalhei esse hobby um pouquinho. Só que, tipo assim, pra eu compor uma música, eu fico ali, tipo, em cima de uma estrofe, alguns minutos ali, né, tentando encontrar a melhor rima, começa de novo. E quando você recebe o hino, você, tipo, vral. Entendeu? Tipo assim, você joga ali no papel do celular, assim, o que você tem pra anotar, ou então fica cantando e fica repetindo na sua cabeça até você decorar. Por exemplo, esse hino acho que tem 5 ou 6 estrofes, um hino com estrofes grandes. E sem eu me preparar pra isso, tá ligado? Ele só, tipo, vai. E aí, tipo assim, eu não penso nas rimas, já vem pronto, tá ligado? E é isso que é o divino, né? E aí esse hino 4, ele é muito engraçado, porque ele é assim, ó. Ele começa assim, eu vim desbloquear o que estava bloqueado, porque ele é a chave, então é meio que, tipo assim, ele apresenta que esse cenário é uma chave para desbloquear todas essas coisas. Porque que acontece? O cruzeiro, nele tem todas as informações. Todos os outros hinos, os outros cenários, não pode desmentir o que é dito no cruzeiro. Só que é meio que, tipo assim, você pegar uma coisa que já está dita e você ressignificar. Você trazer para uma linguagem mais contemporânea, porque, tipo assim, existem pessoas com níveis de compreensão diferentes sobre um assunto ou outro especificamente. Então, você trazer uma mensagem com outras palavras, o mestre, ele até o mestre podia simplesmente criar uma doutrina, beleza. Como diria outras religiões, que, tipo assim, são muito apegadas a um livro base, né? Não que o Daime não seja apegado ao cruzeiro, né? Que, assim, essa palavra é ruim. Mas o Daime, o mestre, ele deu a oportunidade dos seus seguidores, que têm merecimento, e nem precisa ser muito, pode ser um cara falho igual eu, de produzir isso, sabe? Nossa, que você gostou demais, cara. Você vê, assim, que você é o instrumento daquilo ali. E você trabalhar o seu ego ali, tipo assim, porque você recebe, aí você começa a achar que você é melhor que os outros. Eu sou estrela. E aí esse hino é muito bonito, é da chave. Eu vim desbloquear o que estava bloqueado. Eu sei que é difícil, eu sei, é muito sério. E você tá esperando... Essa prisão no pensamento, pra desbloquear. Aí o último estrofe, ele fala do mestre, ele fala assim, ele vem com a chave para desbloquear o cofre da sua mente, acessar... Eu não recordo, esse é um hino grande. Aí o cofre da sua mente, acessar com ingratidão. Aí ele fala assim, ingratidão, acessar com exatidão. O mestre tem a chave para desbloquear tudo. Aí ele, os dois últimos versos mas tem que acreditar, permitir essa união. Permitir que, tipo, você tem um cofrezinho fechado na sua mente fechada. Você tem que permitir que a chave que o mestre acreditar que a chave que ele tem abre a sua mente, tá ligado? Você tem que permitir a união da chave com a fechadura. Se você vem no Daime, toma Daime e não permite, não se abre para que a fechadura seja aberta, o mestre, tá ligado? Pode ter a chave que for, porque pelo livre-arbítrio que ele fala em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, então ele também vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele não vai, tipo, arrombar a sua fechadura. Você tem que permitir essa união. Daí, tipo, todo o inário pra frente, que eu tô percebendo que tá sendo construído aos poucos, vai falando disso. Tipo assim, igual... Eu achei muito bonita essa estrutura. Depois que eu fui recebendo, que eu fui entendendo a cronologia. Por isso que é importante a gente estudar o inário, fazer um inário completo, igual foi feito ontem, pra você entender o que tá sendo dito ali, tá ligado? O que você ia perguntar aí, cara? Eu ia perguntar se chegou a ter mais alguma instrução sobre isso, quantos hinos, se o inário já está pronto, quantos hinos... Não, aí é muito relativo, porque... A vida inteira do Gomes, provavelmente, pra ele receber tudo. Quando ele estiver, tipo, perto de morrer, aí ele termina. Não, tô brincando, não sei. Mas costuma ser assim, pelo que eu li nas histórias, costuma ser assim. Mas pode ser que não. E aí, tipo regra, assim, né? A princípio deu aquela angústia, né? Deu aquele rolê de querer contar pra todo mundo e tal. Algumas pessoas não, outras sim. Na verdade, eu senti uma necessidade de aprovação.
Então, tipo assim, eu comecei a compartilhar essas informações com pessoas que eu penso assim, essa pessoa confia em mim, sabe do meu potencial, sabe da minha história, do meu coração, então essa pessoa vai acreditar que isso pode ser verdade. Mas não que seja errado também, tipo assim, procurar se apoiar em pessoas que acreditam em você, tá ligado? Formar uma fanbase ali, tá ligado? Do Inário. E aí, tipo assim, senti isso. Só que depois o Inário começou a ser, tipo, subliminar dentro da minha trajetória do Daime, entendeu? Tipo assim, então às vezes eu passo meses sem lembrar do Inário. Não que isso seja negativo. Aí tem uma época que chega 2 hinos de uma vez, tá ligado? Ele já tem, tipo assim, que eu recebi, eu tenho, acho que 11 hinos, e tem mais 3 que já foram, com certeza, que foram ofertados a mim. 2 do Zé e 1 do Aramis. E aí, o que aconteceu? Depois que começou o Daime Podcast, é interessante entrar nesse aspecto, assim, uma coisa bem crua mesmo, sem tão desenvolvimento, mas vocês são nosso público, a gente não tem que ficar guardando segredo de vocês. Só que depois que começou o Daime Podcast, eu comecei, igual eu falei antes, que talvez o Inário seja do Daime Podcast, ou então de uma estrutura que vai ser baseada nesse, que o começo tem, que é esse podcast, pode criar ser uma organização isso aqui, tá ligado? Então eu comecei a pensar, a mirar que você, o Duarte, vai receber hinos e vai agregar esse projeto, tá ligado? Que talvez eu seja lembrado como, assim como no Daime Podcast, o fundador, o idealizador, só que somente, tipo, eu acho que, até que eu falei do alicerce dos 7 hinos, né? Que aí começou uma miração, tipo, do mundo número 7. O gato tem 7 vidas, as 7 maravilhas do mundo, as 7, os 7 hinos. Beleza, depois que eu criei esses 7 hinos, tanto é que o 8 e o 9 é do Zé. Tá ligado? Então depois que eu recebi esses 7 hinos, eu criei um alicerce pro Inário. Eu já criei, tipo assim, tanto é que tem um hino do Zé que é muito familiarizado com esse desbloqueio da chave. Né, aquele que eu cantei ontem, aquele que eu cantei ontem, meus irmãos, preste atenção, abra os ouvidos para ouvir, estou aqui, eu vivo aqui, se quiser só me seguir, seguindo sempre o coração que abriu com a chave do amor, eu agradeço e eu recebo, espalho para os meus irmãos, bonito demais, o primeiro hino que o Zé recebeu. Então, tipo, já foi em cima da chave. Então, eu criei estrutura e agora manda, galera. E vai muito com aquilo que a gente falou aquela vez. De criar esse projeto aqui e deixar ele andar com as pernas dele. Sabe? Então, tipo assim, criar o que a gente quer pro Inário, criar o que a gente quer pro programa e depois libertar, desapegar. Nossa, isso é realizador, muito reconfortante. E os grandes nomes lembrados dentro da doutrina tem isso, saca? Você pode ver que, tipo assim, eles eram pessoas humildes, sossegadas, criaram o ináriozinho dele com amor, com devoção à Virgem Maria, com amor, com confiança no que o mestre ensinava, defendendo o mestre. Morreram e tal, e tipo, os 4 falecidos lá morreram, a mãe da minha morreu na década de 40, e a gente cantou o inário dela aqui hoje. Ficou pra eternidade, entendeu? Não, tipo assim, cantem o meu inário, cantem o meu inário. Desapegou, sabe? Soltou. Até porque o inário meu, quem vai escutar? A princípio. As pessoas gostam de mim. Agora o inário que tem hino meu, hino do Duarte, hino do Zé, do Aramis, do Heitor, de quem mais vier a ter hino aqui dentro desse inário. Quanto à rede de contatos que vão se interessar pelo inário e a propagação dele pode ser muito maior. Entendeu? Uma coisa muito fera que você estava falando aí dos hinos, e aí eu comecei a pensar sobre isso. O mestre, ele aponta para a lua, não é o dedo dele. E é isso. Você tem que entender para onde que ele está te apontando. Fala aquele rolê que você estava falando da iluminação relacionada à lua lá, que eu achei interessante demais. Já vamos mudar de assunto novamente. Bom, eu estava escutando o Osho, para variar, vou citar aqui o Osho pela milionésima vez, e ele estava comentando sobre como os iluminados tendem a se iluminar em noites de lua cheia. E aí no trecho que ele fala sobre o Gautama Buda, que ele se ilumina numa noite de lua cheia. Ele dá um outro exemplo agora, que eu não me lembro quem que era. E aí ele fala que o único que ele se lembra de ser uma exceção foi o Mahavira, se eu não me engano. Mahavagita.
Mahava E você Gita. sabe que o Mahava Gita tem uma... É um mistério, né? Porque o Daime tem seus mistérios. Mas você já viu o hino 23 do Cruzeiro, chama B.G, que é uma sigla Aham. de um nome. Que é que o povo acha que é o Marava Gita. Então, inclusive o Zé me deu o livro do Mahava Gita. Eu tenho o livro dele, tem um livro. Eu tenho o livro do Mahava Gita. Bota fé. Que é o BG. E aí o mestre canta: BG eu vou chamar, BG aqui chegou, BG quem te mandou foi o nosso Salvador. Ô, louco. Que aí, tipo assim, aí é muito uma ligação essa que você gosta do Daime, que é a ligação do Daime com o Oriental. Nossa, é lindo demais. É, o mestre é a luz do Oriente. E aí o Osho fala assim que a grande maioria, com exceção do trava-língua, ele diz que eles todos se iluminaram numa noite de lua cheia, né? E a história do mestre é exatamente isso, né? O primeiro grande contato dele, o que seria ali o momento da iluminação dele, quando ele sabe o que ele tem que fazer e qual que é a missão dele, que ele dá início, né, à construção da doutrina, numa noite de lua cheia, e aí o primeiro hino dele, Lua Branca. Isso é muito top. E aí quando eu estava comentando sobre isso, tipo, vem as confirmações, né, Não tô dizendo que o Osho seja o dono da razão, mas eu tenho um respeito muito grande por ele, e eu não consigo sentir dúvida sobre a iluminação daquele cara. Ele não precisa falar nada, ele foi. É só você parar para analisar toda a trajetória, e eu não tô nem dizendo sobre a questão dele ter tido os seguidores dele, todos os BOs que aconteceram. Se vocês tiverem interesse, tem um documentário na Netflix super sensacionalista, chama Wild Wild Country, que conta sobre a passagem do Osho nos Estados Unidos e alguns petecos que aconteceram naquela região por conflito das pessoas não aceitarem muito bem, verem como uma seita. O Osho era conhecido como o guru do sexo, porque ele dizia que a galera tinha que trepar mesmo, não com essas palavras, obviamente, mas ele trazia uma liberdade sexual para uma época muito complicada, né, Uma porra? região nos Estados Unidos. Essa, a gente tá falando hoje a gente tá falando do interior dos Estados Unidos, na década de 70, começo de 80. Então, é complicado isso aí. De toda forma, não dá pra gente levar aquele documentário por um extremo ponto, do sentido de falar que o Osho ele é caracterizado só por aquilo, mas dá pra você entender um pouco do que aconteceu naquele período, e é fera, porque querendo ou não, tem os seguidores dele que falam lá no documentário, é interessante ver a admiração deles. De toda forma, mesmo que ele tenha sido um babaca, as palavras dele foram muito importantes pra mim, me fizeram refletir de um jeito interessante. Hoje mais cedo eu tava escutando ele tava falando assim que... Ele tava contando uma história que era assim: duas mulheres estavam conversando sobre acordar os filhos adolescentes. E aí uma das mulheres disse pra senhora Mullah Hasluddin. Mullah Hasluddin é o exemplo, ele gosta de usar esse casal de exemplo, de exemplos absurdos. É muito engraçado. Mas enfim, a história é que a mulher pergunta pra senhora Mullah Hasluddin: como você faz para acordar o seu filho adolescente? Aí ela diz: eu só abro a porta e jogo o gato em cima da cama. Aí ela diz: mas o gato acorda ele? Aí ela disse: não, o cachorro acorda ele. O gato só faz o cachorro latir. Então é basicamente isso que o Osho faz. Ele pega um gato e joga em cima de você para ver se o seu cachorro vai latir. É basicamente isso. E ele fez meu cachorro latir, cara, que velho safado. Me rasgou demais. O Gomes teve crise existencial. Eu tive crise existencial por causa daquele velho. Só que agora eu tô bem mais curado e Nossa uma parcela senhora. é dele. Com certeza. Aí, tipo assim, eu falar do mestre, às vezes alguns seguidores do Daime, eles são mais, assim, radicais. E eles falam do mestre, assim, e colocam o mestre muito acima de todos os outros iluminados. Então, tipo assim... Mas é uma coisa óbvia, né? Você tá seguindo os ensinamentos do mestre Irineu. Só que, tipo assim, eu acho que acredito que a gente falar do Osho aqui dessa forma que a gente fala, com tanta admiração... cara, os seres iluminados são seres de luz, são apenas vertentes diferentes de uma mesma força, tá ligado? Então a gente falar do Osho aqui, a gente tá falando do mestre Irineu da mesma forma, porque o que o Osho falava, o mestre Irineu não desmente, nem vice-versa. Nenhum iluminado desmente um ao outro. Eles têm, acho que a gente até comentou isso aqui no programa, né?
que uma grande quebra que eu tive que eu me incomodava muito com algumas palavras de Jesus, tipo, eu sou o único filho de Deus, eu sou a única verdade, e toda a questão doutrinadora, histórica que a gente tem, né, do cristianismo. E eu pensava, pô, que babaquice, cara, tipo, Jesus ser tão da hora, mas complicado isso aí. E aí depois você vai entendendo que ele precisava de ter essa firmeza naquele momento. Como que ele ia dizer naquela época de, não, eu tô certo, mas tem outros certos também. Ninguém ia dar moral pra ele. Então você tá certo, mas tem outros que estão certos também. Então Eles sua palavra não vale precisavam de um nada. salvador, né? É. Eles rogavam por isso. Isso, era a necessidade daquele momento. E outra coisa que eu digo também é que o único cristão morreu na cruz há 2000 anos atrás. O único cristão de verdade era Jesus. O único budista de verdade foi Buda. Você tem que ser você. É disso que eu tô falando sobre quando eu falo Pega o sobre ser melhor você de cada mesmo. um e segue um caminho, estuda os outros e forma sua paz, sua iluminação interior, né? Cara, essa questão de fugir da iluminação por causa de falsa modéstia é baboseira, viu, galera? Cada um busca sua iluminação e você não tá em busca de sua iluminação, assim, não direta, né? O budismo, o taoísmo fala disso, que a iluminação não é uma busca, né? Porque toda ambição, mesmo que não seja material, ela é uma ambição. E a ambição por si só não vai te levar a caminho nenhum, vai te levar num rodeio constante, num marasmo muito grande. Mas se você não se projeta, não se visiona em alguma admiração, algum sentimento como um ser melhor iluminado, cara, não sei o que você está fazendo, só numa paranoia, tá? Eu queria te dar essa informação, que é uma informação que eu acredito, pode ser uma mentira absurda, ou então uma forma errada de encontrar essa paz, mas é o que eu acredito, tipo assim, cara, você tá nessa experiência aqui, beleza, mas e aí, quantas mil vezes mais você quer reencarnar num planeta nesse nível? Você quer reencarnar aqui mais 10 vezes? Eu até reencarnaria, mas com missões de auxílio. Eu não quero ficar reencarnando aqui pra sofrer das misérias desse mundo, tá ligado? Eu quero aproveitar tudo que ele me dá de conhecimento pra eu me capacitar de viver num mundo melhor. E isso igualmente é no mercado profissional. Você se ferra numa faculdade, num curso, nisso, naquilo, e num estágio, para poder se capacitar para ganhar bem. Então eu preciso me aproveitar desse mundo aqui, não ficar só no ai, e aí tipo assim, aí isso mata todo o mimimi, mata toda a inveja, querer ser melhor que o outro. Você está preocupado com o seu desenvolvimento. Você auxilia os outros, mas você auxilia os outros como? Falando? Não, sendo que você é. Exemplo, né, velho? É sempre Jesus sempre, né? Mestre Neo, Buda, Osho, exemplo. Cara, a chuva... Vamos ter que mover aqui. Não, eu acho que a chuva determinou que o episódio encerrou por aqui, galera. Muito obrigado. Galera, valeu pelo papo. Vai molhar muito meu celular, cara. Muito obrigado, muito boa noite. Tudo de bom pra vocês, galera. Até o próximo Dime Podcast. Abraço, com Deus. Que bom esse final. Que massa, mano. Falou. Choveu. Tá dando pra escutar a chuva, galera? Se não der, vamos pôr um barulhinho de chuva aí, edição. Barulho no fundo Falou, edição. até o próximo Dime Podcast. Tchau.